ter uma ideia. O que é que aconteceu aqui? Um ataque terrorista, Joana. E uma bomba atómica? Sim, O tufão levou-te o telhado? uma bomba atómica d'água. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning to you. What do you think of me? I liked it. The show must go on. Vou pôr os óculos para parecer mais sério. Sim, para pareces Mas não mais tô- sexy, não mais tô intelectual de de- esquerda, mas não estás com a gola alta. Agora usam Mas é todos assim. gola alta. Já viste que agora usam todos. Os políticos nesta Políticos campanha. de gola alta. Desculpa, estes candidatos agora, destas eleições presidenciais, Uhum. trouxeram de volta a gola alta. O seguro anda de gola alta. Eu que não vejo televisão sei dessas coisas. Andavam E o Ventura? todos de gola alta. No Ventura não sei, mas até o Marcos Mendes, que não tem pescoço, O Marcos não tem nada. que devia saber Não que a tem gola nada. alta é proibida a quem não tem pescoço, Ah, eu ele tenho. andava Eu tenho pescoço. com gola alta. Sabes? É a gola alta e os bigodes, aqueles bigodes fininhos. Mas os que políticos acho que ainda não aderiram a não essa- aderiram ao bigode. Não. É pena. Só é os pena. políticos dos anos 80. Isso, porque tu lembras, não sei se te lembras, que nos anos 80 eles tinham todos aqueles bigodes farfalhudos. Ah, Zé Mário Branco. E depois, quando é que se dá a cisão? Quando é que se dá o corte do bigode? Guerra do Golfo. Na primeira Guerra do Golfo. Porquê que achas? Porquê? Porque de repente o começaram Saddam. a ver o É Saddam o e os efeito árabes Saddam. todos com aqueles bigodes e ninguém queria ser parecido com os árabes naquele momento. Achas que foi E por então causa disso? desataram todos a rapar o bigode. Tu lembras-te do Guterres? Quando o Guterres apareceu, tinha um bigode farfalhudo. A primeira lembrança que eu tenho do Guterres é do Guterres com bigode. De repente, começa o pessoal todo a cortar o bigode em 1991. Não, mas 90, alguns 91. não. Alguns não. Eu lembro-me de um, que certamente te lembrarás, que era o treinador, o jogador de futebol depois de treinador, poeta, que era o Artur Jorge. Lembras-te do Artur Jorge? Sim, sim, sim. É o bigode sim, mais sim. farfalhudo de Portugal. Era o mais farfalhudo. Acho que sim. E o Zé Mário Branco. Há pouco tempo estive a ver um concerto com o Zé Mário Branco e ele estava com um belo bigode. Pronto, mas agora os hipsters estão a reviver o bigode. Mesmo que alguns não tenham nada mais que uma penugem. Exato, mas é assim uma coisa fininha e ridícula Aham. e que quem nos estiver a ouvir, pá, rapazes, pá, Vão buscar a Gillette. Vá lá. não dá, não Seja dá. um homenzinho. Não dá. E façam Epá, isso. Bigode, não. Barba, Ainda vá lá tudo que não bem, vá. vá lá. Tipo pronto, eu, não é? Pronto. Me esqueci de fazer a barba. Pensemos nos gregos, Exato, pronto, exato. Aquelas barbas cheias de gravitas, barbas à Pacheco Pereira. Sabes que, epá, eu tenho que contar isto. Vais contar Na a história noite- do casamento? Não, na noite, Do pedido de casamento? quando eu pedi o Pacheco Sim. Pereira em casamento. Vais Epá, contar não essa sei história? se posso contar isso aqui no podcast. Acho que não, porque ele é um homem casado. Não ficava bem. Sim, eu já tenho fama de puta. Exato. E de, Não vamos e de agora ser- alimentar e isso. de andar a agarrar homens na rua, não é? E de os tentar beijar à força. Portanto, pronto. Mas eu pedi o Pacheco Pereira em casamento. Uhum. Ele não aceitou, ou pelo menos não respondeu. Mas mau gosto. acho que o Pacheco Pereira não queria casar comigo. Mas eu sonhei com o Pacheco Pereira na primeira noite do ano. Na noite de... Deste ano? Deste ano. Na noite de 31 para 1 de janeiro, Sonho com o Pacheco Pereira. eu sonhei com o Pacheco Pereira. Pior, eu sonhei que o Pacheco Pereira era que Jesus Cristo. Joana, o que é que tu andas a tomar? Sei. Eu juro. E foi um pesadelo, porque eu acordei no meio da última ceia de Da Vinci. O quê? Sendo que, Olha os sonhos da Joana. juro que eu estava na última ceia Ai, pá. e, de repente, Jesus Cristo, com os seus longos cabelos louros, sim, porque Jesus Cristo era louro de olhos azuis, mas no meu sonho era o Pacheco Pereira. Louro de olhos azuis e com barba. É evangelizar as pessoas contra o Ventura. Não. Eu não sei. Portanto, eu acho que... Os teus não sonhos sei, são muito eróticos, de facto. É muito. É Cristo, última ceia, Pacheco Pereira, como Epá, podes ver, olha, eu estou a aqui- minha vida amorosa Estou aqui e com sexual está aqui. Está em altas. está em alta. Está em alta.
Mas é interessante falar disso, porque tu nasceste em 1985. 80? 80. Não, pode ser. 85. Corta o 80 que eu agora deslizei. Tu nasceste em 80. Em 85 nasceu o Cristiano Ronaldo. Tá E agora temos falado muito a propósito da segunda volta das eleições. Acho curioso como o tema que nós vamos discutir hoje é propaganda e como os média, como o jornalismo gradualmente se tornou propaganda, se é que não foi sempre propaganda, mas isso podemos discutir. Em 1986, quando houve as eleições, que houve aquela famosa segunda volta entre o Mário Soares e o Freitas do Amaral, e agora, de repente, nas redes sociais e nos jornais estão sempre, até na RTP, estão sempre a relembrar essa segunda volta e as eleições presidenciais de 86, que é uma forma, no fundo... Até houve um documentário, mas não é por acaso, não é por acaso. Isto é, precisamente, tentar colar o António José Seguro à imagem do Mário Soares. Acha? Não acho, tenho a certeza. Basta ler, isto é tentar colar o António José Seguro à imagem do Mário Soares em 1986. O que é curioso, porque em 1986 o Mário Soares, de facto, ganha, segunda volta, ele ganha, uma luta entre a direita e a esquerda, etc. E os médias estão a querer fazer-nos pensar que estamos ainda em 1986 e que o António José Seguro é o equivalente ao Mário Soares, quando não é, nem o António José Seguro é o Mário Soares de 1986, nem Portugal é o Portugal de 1986, passaram 40 anos, o país é completamente diferente e esta tentativa de colagem constante do António José Seguro à imagem do Mário Soares é um exemplo claríssimo da forma como os média e os jornais e as televisões atuam para condicionar a forma como nós pensamos e como nós lemos o mundo. Até porque eles reparam que nunca estão a falar que em 2006 o Mário Soares voltou a concorrer às eleições e perdeu para o Cavaco Silva. Mas disso ninguém fala. De repente, precisamos criar uma espécie de imagem congelada do Mário Soares vencedor, do homem providencial da esquerda, que vai salvar o Portugal das garras da direita. E esquecemos que o Mário Soares concorre em 2006, concorre também o Manuel Alegre, portanto, dentro do PS houve essa cisão. O Mário Soares tem como, na sua campanha, duas figuras curiosas, como mandatários da juventude, que é a Joana Amaral Dias, que é o primeiro momento em que a Joana Amaral Dias põe o pezinho fora do Bloco de Esquerda, e aliás, acho que é nessa altura que ela corta com o Bloco de Esquerda, e aquele tipo que agora saiu do PS, o Pedro Nuno Santos. O Nuno Santos. Eram os dois, o Pedro Nuno Santos e a Joana Amaral Dias, eram os mandatários para a juventude do Mário Soares em 2006. O Manuel Alegre também se estava a candidatar. Eu acho que o Manuel Alegre teve mais votos que o Mário Soares. Teve mais votos do que o Soares, exatamente. Foi uma derrota enorme para o Soares, porque ele já tinha aquela aura mítica, não é? Que ele foi construindo e bem ou mal, apesar de ter arrumado o socialismo na gaveta, que é uma coisa que as pessoas também não falam e se esquecem, e querem-nos fazer pensar que o Partido Socialista ainda é socialista e ainda é de esquerda, quando não é. O Partido Socialista hoje é muito mais... O Partido Socialista hoje está mais à direita do que o PSD fundado pelo Sá Carneiro. E o PSD... de hoje não tem nada de partido socialista. Não, o PSD nada. Hoje é partido Somos Direita. PSD é Partido Social Democrata. Há muita gente que se esquece. É o nome do partido. Não, mas o Partido social, hoje em dia, Não, o social eles jamais hoje em dia há muito colocariam ali, tempo. não é? Sim, sim. O social aparece ali como uma espécie de isca, não é? Que é o fruto daquele tempo em que era preciso colocar ali uma isca para o povo achar que eles eram socialistas e eram um bocadinho de esquerda. Porque era preciso, naquela altura, era preciso fazer aquilo. Hoje em dia, o PSD não tem nada de socialista. Quer dizer, socialista tem lá essa palavrinha que está ali pendurada. Desde o Cavaco, pá, desde o Cavaco. Desde o Cavaco. Ou seja, desde o final dos anos 80, que de socialista aquilo não tem nada, não é? Mas tem vindo a piorar, Claro, não é? claro. Drasticamente. Depois tens o CDS, não é? Que é... Quem?
o CDS, que é tipo o cu do Salazar, não é? E depois tens o Chega, que não é um partido, é uma suinicultura. Eu tenho muito respeito pela suinicultura. Eu não como carne de porco. Olha, mas eu digo-te uma coisa. Eu acho que essa tua teoria de colar o seguro ao Mário Soares é uma teoria da conspiração. Porque Não é, assim, não é, porque não é é. impossível. Porque é impossível. Quer dizer, só um ignorante é que vai achar que isso pode acontecer. Mas não é- São não- coisas completamente diferentes. Claro, mas estas E são coisas personalidades completamente diferentes. são, mas isto opera pela subtileza. Isto não é uma coisa que, Ok. que é óbvia. Todas estas coisas operam pela subtileza. É só tu fazeres uma tentativa de leres semioticamente estas mensagens que os média passam, que é esta fabricação de um consenso à volta de um determinado político ou de um determinado grupo de poder ou um consenso contra alguém. Portanto, tudo isto é sempre mais ou menos fabricado. E nós temos ainda esta ideia de que o jornalismo é neutro, é imparcial, é objetivo. Até prova em contrário é. Não é. Quer dizer, se pensarmos que o jornalismo, se recuarmos, como alguns teóricos fazem, aquilo que seriam os primórdios do jornalismo seria, por exemplo, a coluna de Trajano, em Roma. A coluna de Trajano é uma coisa fabulosa em termos artísticos, que é uma coluna que está em Roma, ainda hoje, de pé, que retrata a vitória dos romanos na Dácia. A Dácia é hoje a Roménia. E aquilo é uma obra fabulosa, porque é uma espiral, em espiral vai contando em alto relevo, é uma espécie de reportagem feita na pedra, é uma coisa magnífica. E há quem olhe para essa coluna Como de Trajano como uma espécie de reportagem antes da reportagem, que é o contar dessas batalhas, começa cá em baixo, junto ao chão, e vai em crescendo até ao topo da coluna de Trajano. Se começarmos aí, o que é isto senão propaganda, não é? Do imperador a contar as suas vitórias. Isto é propaganda. E muitas vezes as pessoas esquecem-se que o jornalismo, como nós o temos hoje, nasce no século XVIII, como era preciso vender publicidade, não é? Havia aquelas folhas onde se vendia anúncios publicitários e de repente começou-se a juntar a essas folhas publicitárias pequenas notícias. De homicídios. De homicídios, de tudo isso. E, portanto, o jornalismo nasce como ali entre o folhetim e a propaganda publicitária. E até hoje traz a marca dessa origem, quer nós queiramos, quer não, traz a marca dessa origem entre a ficção folhetinesca, que tu vês ainda nos faits-divers, tu vês um Correio da Manhã e aquilo é folhetim. É o sangue, é o crime, é o faits-divers, é o infotainment, é todo esse colorido, essas histórias que, na verdade, não te ensinam a interpretar o mundo, que era o que o jornalismo devia fazer, mas querem apenas que tu reajas emotivamente ao mundo. Sim, mas é suposto o jornalismo ser como uma ciência. Aliás, é uma ciência social. Mas nem a história consegue ser uma ciência. Porque raio o jornalismo conseguiria ser? Claro, mas foi essa a ambição. Foi essa a ambição. E foi nessa ambição... E se lermos o código deontológico do jornalista, não é? Bom, o que se está a passar não é nada do que está ali, não é? Se formos ler o livro de estilo do Público, ou de outros jornais que alguns, calhar, não têm, não sei. O Observador tem. Não, isso deixou de ser... Já não interessa. Eu acho que não interessa. Eu acho que o último que saiu foi precisamente o do Público, que já saiu há quê? Há 20 e tal anos. 20 e tal anos. Eu tenho esse livro. Sim, eu acho que já o vendi. Mas tudo isso, houve essa necessidade no final do século XIX, quando os jornais se começam a impor e se percebe que há ali um valor de negócio, não é? E os homens com dinheiro investem na criação de jornais. Mas repara, quem investe na criação dos jornais são homens ricos. Sim, foi sempre assim. E houve ali uma necessidade para o jornalismo se afirmar, até como ciência, de criar essa ideia de imparcialidade, de rigor científico, que não pode ser nunca
totalmente de verdade, até porque o jornalismo é uma ciência que vive da palavra. E a palavra, quando tu nomeias alguma coisa, quando tu dás um nome a uma coisa, já estás a fazer uma ficção. Claro. E, portanto, logo a partir do momento em que tu constróis uma narrativa, tu já estás a ficcionalizar um bocadinho. Já é uma representação do mundo, ou uma reapresentação do mundo. Acrescenta um ponto, não é? E logo a partir daí, o jornalismo nunca pode ser totalmente imparcial e totalmente independente. Mas nesse início, sobretudo quando o jornalismo nasce, era preciso muita mão de obra. E as pessoas não eram alfabetizadas. Não só aqui em Portugal, mas onde o jornalismo despontou com mais força, como no mundo anglo-saxónico e no mundo francófono. E as pessoas que escreviam nos jornais eram pessoas como o Baudelaire, que eram, coitados, viviam miseravelmente e escreviam a metro para os jornais e ao mesmo tempo escreviam folhetins. Bom, isso acontecia em Portugal ainda há 30 ou 40 anos. E portanto, o facto de, apesar de ser propriedade de homens ricos, o jornalismo empregava uma classe, não digo popular, uma classe já alterada, mas com origens populares, que não tem nada a ver com aquilo que é hoje. Hoje, quem está nas redações, e isso sente-se drasticamente nos últimos 15, 20 anos, já nem sequer são essas pessoas de bigodes farfalhudos. Não, esses eram muito melhores. Agora são os filhos das elites que estão nas redações. Sim, tiraram comunicação social Tiraram na Católica. comunicação social, vêm de colégios privados, muitos não vêm sequer do jornalismo, vêm de cursos de direito, porque é o curso que os filhos das elites tiram por excelência. E o jornalismo? Miguel Sousa Tavares intitula-se... Miguel Sousa Tavares é um exemplo, mas há muitos jornalistas que vêm de cursos de Direito e de História. Muitos de História também, até porque os cursos de jornalismo são mais recentes, não é? Por exemplo, em Portugal, surgem no final dos anos 80. Sim. A primeira licenciatura em jornalismo, acho que é final dos anos 80. Não foi da Católica a primeira licenciatura? Acho que foi na Nova. Foi na Nova? Mas hoje, o jornalismo, também muito a reboque das televisões, ganhou uma visibilidade e ganhou uma aura de capital social em que as pessoas que têm dinheiro, porque hoje em dia já não basta ter dinheiro, não basta ser rica, as pessoas têm que ser reconhecidas, têm que ser famosas, têm que ter visibilidade, capital cultural, capital social. E o jornalismo, seja na televisão, seja na rádio, seja nos jornais, foi completamente tomado por os filhos das elites. Portanto, as redações dos jornais já nem sequer têm pessoas que conheçam a realidade das pessoas. Percebes? Conhecem a realidade da sua classe. O jornalismo hoje pertence não só como propriedade às classes altas e aos filhos das classes altas que lá escrevem e que, portanto, não têm sequer qualquer ideia, porque nunca viveram, nunca experienciaram o que é a realidade das pessoas. Então, o jornalismo também, hoje, é fruto dessa espécie de alienação das classes com menos poder. E, por isso, as pessoas desvincularam-se do jornalismo. E como eu vos mandei naquele dia, vê-se nas redes sociais do que é que as pessoas falam. Não é? Vimos aquele estudo que eu vos mandei de que é que foram os temas mais falados pelos portugueses durante o ano 2005 no Twitter, que agora se chama X, que era futebol e reality shows. Portanto, isto mostra que como as pessoas estão totalmente desligadas do que é o jornalismo e, infelizmente, o jornalismo continua a não olhar para si próprio e fazer uma meia-culpa, a não se pôr em causa. E depois choram imenso que já ninguém compra jornais, que já ninguém lê jornais. Mas os próprios jornalistas não leem jornais, Os próprios jornalistas não leem jornais. Quem é que tem pachorra? Até porque os jornais hoje são um produto para vender cronistas. Percebes? São uma forma... É, portanto, um veículo de propaganda, não é? E de capitalismo. É um veículo de propaganda em que... Mas... aqui vale a pena, já falei no livro do Noam Chomsky, Manufacturing the Consent, fabricar consenso, em que ele analisa precisamente como
os jornais e os médias sempre tiveram ao serviço das elites, para almofadar e para preparar as classes populares para todo o tipo de medidas, seja subida de impostos, seja ida para a guerra, porque à medida que o poder do jornalismo cresce, sobretudo com a aparição das televisões... E hoje com a internet. Mas eu acho que as televisões continuam a ter um papel... Tem, principalmente nas pessoas mais velhas. Eu não sei, porque eu vejo que hoje em dia os miúdos já veem muito menos televisão e veem muito mais o YouTube. Eu acho que a televisão vai morrer. Sim, vai. Tal como as rádios morreram, a seguir é a televisão. Eu também acho que sim. Eu vejo que as crianças, os miúdos, eles não veem televisão, eles não veem telenovelas, nada. Tudo o que eles veem, em termos de coisas infantis, veem no YouTube. São os YouTubers e a internet em geral, pronto. Mas sim, o YouTube, sim. E portanto... redes sociais. O jornalismo, como nós o conhecemos, eu acho que também precisa de se reinventar. Mas a verdade é que funciona, e sempre tem funcionado, como uma propaganda para criar na sociedade uma determinada forma de ver e de perceber o mundo. Os média impõem aquilo que nós percebemos como real, aquilo que nós percebemos como verdade, aquilo que nós percebemos como certo ou não é certo, o que é cool ou não é cool, o que está na moda, o que é para seguir e o que não é para seguir, o que é para rejeitar e o que não é para rejeitar, sendo que nos últimos anos, a acrescentar a isto, que sempre aconteceu no jornalismo, mas não era tão claro, o jornalismo foi tomado pelo marketing e pela publicidade. Hoje, a linguagem jornalística é a linguagem da publicidade. É a linguagem da emoção, é a linguagem da reação. São perguntas sempre. Já estou farto daquelas coisas no público e não sei o quê. Que é, e se, não sei o quê, não sei o que mais. É um título. Estás a ver? Como se fosse genial. Olha, sabes uma coisa, falando de... Sim. Vou desviar um bocadinho. Desvia. Sabes que eu tinha o Y do João César Monteiro, por causa do ciclo que está no Nimas e não sei o quê. Epá, e vejo uma João coisa... César Monteiro faria anos hoje. Sim. Hoje? Hoje. Eu sei que aconteceu isso. É hoje mesmo. Era 86 ou 87. Pronto, eu não sabia que era hoje. César Monteiro, onde César, quer que estejas no inferno, nós amamos-te. Está-se a divertir imenso, de certeza. Fazes muita falta, João César. Volta. Seria cancelado hoje. Muito cancelado. Aliás, eu Já era? Já era. Mas agora sabes bem que seria diferente. Ele morreu em 2013, ok? E por acaso fui ver as recordações da Casa Amarela ao Nimas. Eu não posso contar isto aqui. Conta. Não posso. É muito... Eu vou ser cancelado. Mas Eu já vos contei isto. Eu contei-vos isto já, mas pronto. Nós não estamos aqui para ganhar fãs. Nós estamos aqui para falar para o futuro. Eu queria ter mais fãs. Nós queremos falar para o futuro. De preferência... Bom... João César Monteiro. João César Monteiro na capa do Y, ok? Pai, há um mês. E não vamos falar de pelos públicos, que ele colecionava. Não vamos falar disso. Para falar de títulos e de merdas que os jornalistas fazem, escrevem e acham que é bem fixe. Então, o Y que eu tinha aí com o João César Monteiro na capa, durante semanas não reparei. A minha leitura foi uma leitura da capa de hipercorreção. Assumi que estava lá escrito João César Monteiro, mas não está. Está escrito João César inteiro. Eu não sei se sou eu. Eu não sei se sou eu que sou picuinhas. E eu só ao fim de semanas, de ter ali aquela merda em cima da mesa, é que reparei, espera aí, está ali João César inteiro. Ai, que trocadilho tão giro. Tão lindo. Eles devem ter achado aquilo genial. Adoram. São estas merdas. É a escola da Inês Menezes. Eu já não aguento. Pronto, já não aguento. Não, mete lá o nome do homem. Não faças trocadilhos estúpidos. É só estúpido. Respeita. O nome dele é tão importante para nós. É que é só estúpido. João César inteiro. Por acaso está aqui, eu até podia mostrar. Diz enfiar o inteiro no cu. Inteiro. Eles devem ter tido orgasmos lá na redação. Ai, isto é genial. Eu estou a um brinde a isso. Realmente, que ideia fantástica. Percebes aqui? Para quê? Sim, mas isso, sabes que esse estilo mas pronto, sempre foi muito o estilo do Y. E eu, como leitora do Y e do Mil Folhas, antes do Y, lembras-te do Mil Folhas?
que era o suplemento de fim de semana ou de sexta-feira, Sim, com os era- livros e não sei o quê. Era o anterior ao Era o Y, não é? anterior, sim, acho que sim. Eu achava que aquilo é que era o jornalismo cultural. Também eu. E quando cheguei ao Diário de Notícias, eu queria escrever assim. E o meu editor, que era um tipo duro, era mesmo um jornalista da velha guarda. E então eu punha-me a escrever assim e a fazer esses títulos. E ele depois ia ler, ao fim do dia, antes de fechar, ia ler e começava a gritar comigo e a dizer: "O que é isto? Isto não é jornalismo, isto é uma punheta lírica." E é verdade que é esse jornalismo do público e é essa ideia de que Mas a já era assim há cultura 20 e tal anos tem atrás? tem que ser contada dessa forma lírica, poética, que eu acho que as pessoas não se dão conta que isso desvirtua as coisas, que faz com que as coisas precisam de chegar de uma maneira mais crua, mais verdadeira, até para o receptor, para o público, para os leitores, poderem construir as suas imagens. Mas achas que os suplementos culturais, por exemplo, do DN eram diferentes do Y? Não eram, só não tinham essa escrita tão lírica. Eu comprava eram aquilo mais tudo à duros, mesma. eram mais Lembro-te duros, era mais chão, era mais Eu acho que era aquela mais notícia. informativo, talvez, mas não sei, naquela altura. Pá, já falámos disto aqui, que é o que é que mudou? Foi o Y ou eu? Estás a ver? Porque também acontece isso, não é? Foram as duas coisas. Foram as duas coisas, Foi, certamente. foi. Porque eu já não consigo ler o Y. Mas eu comprava religiosamente e colecionava. Ainda hoje tenho. Montanhas de Ys lá em casa. E DN+, e o DN Cultura, e o DN Música, que aquilo fazia mudando, não é? No público conseguiram fazer o Y desde sei lá quando até hoje. No DN foi sempre mudando aquilo. Hoje em dia nem sei que suplemento cultural existe Acho que no DN. não há nenhum, não há. Não interessa. Aliás, o DN não existe, Pois, o não DN existe, está não é? morto, o DN Sim. vende tipo 1000 jornais por dia. Pois é. É uma coisa. Eu compro público Não, às e vezes. é um exemplo Eu de gostava como tanto o daquele jornalismo lettering. se tem vindo a destruir com esta ideologia de que o jornalismo tem que ter histórias inspiradoras. Tem que ter histórias giras, que era o lema do Diário de Notícias, era arranjei uma história gira. Epá, tu não sabes contar histórias giras. As histórias giras eram histórias assim, inspiradoras, comoventes. Mas lá está. É a escola do Luís Osório, é a escola Luís Osório. Aliás, que começou naquele suplemento do DN, que fez muito furor, não é? Que era o Luís Osório, o Pedro Rolo Duarte e a Anabela Mota Ribeiro. Portanto, eram estas pessoas, não é? Gurus da cultura em Portugal. Como é que se chamava? Não sei. Era um suplemento que ainda hoje eles Em que altura? falam daquilo. Epá, anos 90, Tem que ser do meu início tempo. do ano 2000. não é? Anos 90 eu estava a ouvir Nirvana, desculpa lá. Epá, era um suplemento do DN, que não me lembro como é que se chamava, que era Do DN feito... eu vou até ao DN+, que é o mais antigo que eu me lembro. O DN+, que era o amarelo, que o DN ainda tinha aquele formato grande, Sim. alto. Que era o DN+. Broadsheet. Hã? Broadsheet, é o lençol. Sim. Antes disso não sei o que é que havia. Era muito novo. Tens que ser tu. Epá, se calhar era o Ajuda. DN+, se calhar era o Será DN+, que é o mas DN+, não sei. se calhar- amarelinho, era tão giro. Não me lembro. Pá, não me lembro. Tenho que trazer um DN+, para a malta ver. Que ainda é aquele formato grande. Pronto. Podemos Amarelinho. ler como é que escreveu o Luís Osório. Fazia aquelas Mas o Luís entrevistas. Osório não estava no DN+, de certeza. Não me digas. Ele começou aí. Vou-me matar. Ele começou nessa redação, nesse suplemento cultural, isso sei perfeitamente, até porque havia tantas histórias sobre o Luís Osório e as Escrevia suas sobre o quê? entrevistas. Fazia entrevistas, assim, estas mas no entrevistas DN+, não me lembro comoventes. de ver essas coisas. Fazia umas entrevistas comoventes e choramingas. E o meu editor Albano dizia: pá, eu colhia aquelas entrevistas e iac! Ele dizia assim: iac! Mas ele era uma figura de culto. O Osório? O Osório e a Anabela Mota Ribeiro, mas isso é curioso porque eu não sei se essa fase da Anabela da Mota Ribeiro foi antes ou depois do plágio que ela fez à Fernanda Câncio, porque ela fez um plágio à Fernanda Câncio. Só se fala do plágio da Clara Pinto Correia, não é? E fizeram um cancelamento à Clara Pinto Correia porque ela plagiou lá uma revista americana. Mas nos anos 90, estamos a falar 97, 98, a Fernanda Câncio fez uma reportagem sobre o aborto. Na grande reportagem, lembras-te da grande reportagem? Sim. Fez uma grande reportagem. A Câncio é aquela do Sócrates, É. não
Fez uma grande reportagem sobre o aborto. Porque temos um público jovem, ok? Exato, é verdade, é Temos verdade. Um público muito jovem acima de tudo. A ex-namorada do Sócrates. Ex-namorado de Sócrates. Sócrates é aquele que foi primeiro-ministro. Exato, não o filósofo, Não é o filósofo. É aquele que foi primeiro-ministro de Portugal, ok? Pronto, então a Fernanda Câncio faz uma reportagem sobre o aborto na revista Grande Reportagem, que era dirigida pelo Miguel Sousa Tavares, e que era uma boa revista, era uma revista só de reportagem, que é o género nobre do jornalismo, e que, aliás, já falámos nisso, desapareceu praticamente dos jornais e das televisões, porque hoje já ninguém paga a um jornalista. Uma reportagem exige muito trabalho, muitos dias de trabalho e investigação, e ninguém está para pagar a jornalistas coisa, não é? a estar ali não sei quantos dias, ou ir para um país, ou pagar uma viagem a um jornalista, hotel, não sei o quê, para ir fazer uma reportagem a não sei aonde, a um país remoto. Isso já não se faz. Não há dinheiro, não há interesse, supostamente estamos todos imbecis e já ninguém precisa de ler reportagens. Podes encomendar ao ChatGPT uma reportagem, sim, anyway. E aliás, os jornais agora só têm comentadores e opinadores. E são maus. São maus, são péssimos, mas é o que eu te estava a dizer. Os jornais hoje servem como forma de vender aquelas pessoas. E muitas delas, já falámos disso, nem sequer são pagas. Fazem aquilo pro bono, fazem gratuitamente aquelas crónicas só Mas são para coisas aparecer. autopropostas, muitas vezes. Muitas autopropostas, e muitas das pessoas estão lá, escrevem continuamente e não são pagas. Porque, lá está, voltamos à busca do capital simbólico. Hoje em dia o capital simbólico aparecer, seja para ganhar currículo, seja para convencer as pessoas que és muito importante porque escreves num jornal, embora esse jornal seja o DN, que é propriedade do Marco Galinha, e já foi propriedade de uma offshore nas Ilhas Caimão ou não sei quê. Mas quer dizer, o DN já não tem importância nenhuma? Não, também, nenhuma. É uma coisa morta, é uma coisa totalmente morta. Quem diz o DN diz os outros, quer dizer, não há nada. Eu nunca mais vi o sobrevive. DN à venda, nem sequer no supermercado, que é onde se vendem jornais hoje em dia, porque já não há papelarias também. Portanto, mas deixa-me contar-te que é muito, muito interessante esta história do plágio da Anabela Mota Ribeiro, sim. e muita gente não sabe e acham que só a Clara Pinto Correia. E é engraçado ver como é que as coisas funcionam neste país, e lá está, como estas pessoas que se movem dentro dos média conseguem criar imagens e criar personas que depois são alimentadas pelos colegas, pelos amigos, que depois trabalham todos nos jornais, escrevem todos uns sobre os outros e etc. E atenção, epá, eu estou nisto há 15, 16 anos. Portanto, não estou a falar porque odeio ou porque tenho inveja. Que as pessoas acham, hoje é assim, sempre que tu és crítico de alguma coisa, És ressabiado. És ressabiado e tens inveja, porque as pessoas não suportam nada que vá contra aquilo que elas pensam, contra as suas convicções. Então, quando ouvem alguém falar, em vez de pensarem naquilo que a pessoa está a dizer, não, és logo taxado assim. de... O Gil Vicente és um era um hater, ressabiado, és um o Gil Vicente hater. era horrível. Pronto, O Gil Vicente era um hater. Exato, o Gil Vicente era um bué de hater, era um bué de hater. O Gil Vicente, o Camões, esses gajos eram todos bué haters. Mas então, a Fernanda Câncio faz esse trabalho na grande reportagem, e depois, sei lá, passado um ano ou coisa que o valha, a Anabela Mota Ribeiro, que escrevia na Cosmopolitan, lembras-te da Cosmopolitan? Faz um plágio da reportagem da Fernanda Câncio. A Câncio é uma espertalhona. Eu também não me lembro, foi a Fernanda Câncio que me contou. Eu não li a Cosmopolitan, mas quando fui colega da Fernanda Câncio no DN, ela contou-me. E então, a Anabela Mota Ribeiro faz um plágio descaradíssimo da reportagem da Fernanda Câncio. Entretanto, como já tinha passado um ano ou mais de um ano, houve leis que mudaram, mas como a Anabela Mota Ribeiro nem sequer se dignou a ir estudar o assunto, cometeu uma série de gafes na reportagem que fez, ou falou de leis que já não existiam, etc. Bem, a Câncio, que é um vulcão... Claro, cuidado com ela. Faz logo, faz uma carta, e ela fez uma carta, e assim, quando há este tipo de coisas, os jornais são obrigados a publicar. Ela fez uma carta que a Cosmopolitan foi obrigada a publicar. E se têm dúvidas, vão à Hemeroteca de Lisboa, das Laranjeiras, que está lá isto tudo. Em que a Cosmopolitan, a direção da Cosmopolitan, assume o plágio e faz um pedido de desculpas público à Fernanda Câncio. Agora, cancelem a Anabela Mota Ribeiro, como cancelaram a Clara Pinto Correia, por favor. Mas não, a Anabela Mota Ribeiro nunca foi cancelada.
E este Isto foi completamente apagado. E este do público, que era do público, como é que ele se chama? Agora há pouco tempo também foi acusado de um plágio de uma coisa, de uma publicação espanhola. Tu sabes quem é? Eu não me estou a lembrar do nome. Ele também escrevia no Y, em tempo. Escrevia sobre quê? Música... Balanceado. Isso. Balanciano. Ai, não dei por isso, não me Não te apercebi. lembras disso? Então, mas adivinhaste o nome. Não, porque falaste de música. Belanciano. Sim, falaste de música, lembrei-me Sim, logo, então porque ele ele era teve também um teve aí grande escritor de música no Y, não é? Sempre morri de tédio. Nunca li. É um poser. Música fucking nunca foi a poser. minha área, portanto... Também fez para aí um plágio, isto é uma coisa que tem 3 ou 4 anos. Fez um plágio descarado também de um artigo espanhol, de um jornal espanhol, uma coisa assim. Bom, para já, quando isto aconteceu, nos comentários das redes sociais era Belanciano, coitadinha, era tudo a apoiá-lo. É incrível. Quando se tem amigos, isto é incrível, pá. Funciona tudo muito bem. E aquilo está provadíssimo, não foi uma coisa, não, aquilo foi mesmo um plágio. E hoje em dia continua aí. O menino, tipo... Também Mas ele já não está no público há muito tempo. Não está no público. Aliás, essa geração também saiu toda. Alexandra Lucas Coelho, o Balanciano, até o grande António José Cerejo, o repórter, que descobriu, entre outras coisas, a história da Inês Pedrosa na Casa Fernando Pessoa, da corrupção. Essas pessoas saíram todas do público. E hoje em dia, quem é que está no público? A Inês Menezes, a Cláudia Lucachel, sim, mas pessoas inenarráveis. O que diz muito do que é o jornalismo hoje, do que é que são os jornais hoje e do que é que os jornais hoje pretendem e quem é que os jornais pretendem alcançar. Portanto, não fiquemos chocados quando vemos a extrema-direita e o André Ventura estarem sempre nas televisões e estarem sempre nos jornais. Ainda hoje vi alguém comentar que agora no Furacão, em Leiria, o PCP foi o único partido que disponibilizou as suas instalações para ajudar as pessoas, etc, etc. Mas isto não é notícia. Mas foi notícia o André Ventura pegarem 6 garrafas de água. Os franceses têm uma expressão que eu adoro. Vais falar francês agora? Que é pute à clique, que é puta a cliques. Ok. Em inglês é tipo clickbait? É o clickbait, mas os jornais, como os influencers, são uma espécie de putas que funcionam a cliques. Percebes? Estão de pernas abertas para o clique que venha. E pá, aí é qualquer coisa. Publicam qualquer coisa. É o André Ventura que está a dar. Então, vamos inconscientemente mas temos que ver uma coisa. E sem se responsabilizarem minimamente por o que estão a alimentar, estão permanentemente a dar o André Ventura. Sim, mas agora temos que ver uma coisa. A comunicação social também. O Chega tem 60 deputados, minha amiga. E o PCP tem o quê? 3? Mas não é por isso. Não, mas calma. Vives numa democracia. É assim, todos têm direito... Eu não vivo de democracia nenhuma. Tu vives numa democracia. Eu disse que estava a fazer de advogado do diabo. Vá, está bem, vá, faz Posso lá. continuar? Vá, então, faz lá. Interpreta tantas personagens aqui, agora é esta. Vá, advogado do diabo desta merda toda que a gente vive. Isto é uma democracia. E, portanto, o Chega tem 60 deputados. O PCP tem 3, 4, não sei. Uma merda assim. Ou seja, o povo português escolheu ter 60 deputados do Chega. E o PCP hoje não é nada. Não é nada. E esta é a verdade. E o Bloco de Esquerda não é nada. E, portanto, se calhar é natural que o principal partido da oposição, como diz o Cabeça de Geleia, e efetivamente é o que é. Mas não é? desde que ele começou... É normal que a comunicação social mostre as coisas... Mas antes de chegarmos aqui a este ponto em que estamos, não é? Lembra-te que o André Ventura começa como comentador de futebol no canal de televisão. Aliás, o que é que temos nos últimos anos? O Sócrates começou como comentador televisivo. Está bem que era ministro lá do Guterres ou não sei o quê, mas era comentador televisivo, foi isso que o tornou conhecido. O Santana Lopes era comentador televisivo, lembras-te que ele comentava com o Sócrates, eram os dois, até lhes chamavam os marretas. Calma lá, Santana Lopes tem uma longa carreira, Está bem, tanto na política como no futebol. Pronto, mas foi presidente de Sporting. Mas não podemos negar que as televisões têm um poder para fazer agenda e para impor uma agenda mental nas pessoas. Claro que sim, então. É uma coisa que quando começou o Facebook, quando eu
criei o meu Facebook em 2009 ou 2010, uma das coisas que me chocava era que as pessoas no Facebook, que tinham ali de repente imensa liberdade para falarem sobre o que quisessem, as pessoas só falavam do que falavam as televisões. Ou seja, a agenda mental das pessoas é a agenda que lhes é imposta pelas televisões. Aquilo que as pessoas acham que é importante debater é o que as televisões trazem, nem os jornais, é as televisões. Se não está na televisão é porque é mentira. Hoje em dia, se não está na internet é porque é mentira. Mas se tu pensas no processo de produção de uma notícia e de que no mundo existem milhares de acontecimentos, de micro-acontecimentos, e que só alguns desses acontecimentos é que se tornam notícia. Não é por acaso. Isso chama-se gatekeeping. É uma teoria, quando tu estudas jornalismo, é a teoria do gatekeeping, que é o que é que no meio do mar de acontecimentos do mundo se torna notícia e o que não se torna notícia. E isso é determinante, porque o que se torna notícia, o que é escolhido para ser notícia, já é determinado por quem é dono do jornal, por quem faz o jornal, por quem detém os poderes sobre o jornal, quem são as fontes de informação do jornalista, quem são os anunciantes que os donos dos jornais querem captar, quem são os jornais, que assuntos é que não podem melindrar os anunciantes dos jornais e, portanto, os jornais nunca vão falar. Se tu tens um grande banco que faz uns anúncios espetaculares e te paga montes de dinheiro, mesmo que tu saibas que aquele banqueiro é pedófilo, tu não vais falar sobre isso. E é por isso que o escândalo Epstein, hoje, devia nos fazer pensar sobre quantos escândalos assim estão escondidos neste país para falarmos deste país. Não é? Sim. Porque é que as notícias, que, por exemplo, nos anos 90, nos anos 80, era a propaganda anticomunista. O Chomsky fala muito nisso. Como os jornais engendraram uma mega... Claro, ele está a falar da realidade americana, mas a nossa não foi diferente. Como engendraram uma mega propaganda anticomunista. Depois, no final do milénio, foi a propaganda antiterrorista contra o mundo islâmico. E hoje também, se temos este ódio ao mundo islâmico, também devemos à propaganda de que fomos alvos durante décadas contra o mundo islâmico. E no nosso caso pior, porque levamos com essa propaganda desde a história de Portugal, em que aprendemos na escola que os mouros invadiram-nos e nós éramos cristãos e houve a reconquista. Qual reconquista? Nós gloriosamente expulsamos os gajos daqui. Gloriosamente expulsámos os mouros. Nós fizemos tudo gloriosamente. Gloriosamente. E ninguém pensa que, se calhar, até podíamos ter tido um destino muito melhor se tivéssemos continuado islâmicos e se a história tivesse sido diferente. Enfim, olha, não tínhamos assassinado os índios da América, não tínhamos inaugurado tráfico de escravos, não tínhamos tido 300 anos de Inquisição. Não foi isso que me deram na escola. Pois não. Desculpa lá. Tu pegas num livro e a propaganda anti-islâmica está lá desde do quarto ano, que os putos começam a aprender a história de Portugal e vai por aí fora. E depois isto. Portanto, eu estava a dizer que os média fizeram toda uma grande propaganda anti-islâmica nos anos 2000, por aí. Depois, como quando tivemos a Troika, fizeram a propaganda contra nós vivemos acima das nossas possibilidades e, portanto, fizeram todo o jogo da Troika. São palavras do grande Passos Coelho, do saudoso Passos Coelho. Quando o Passos Coelho chega ao governo, sabes quantos jornalistas saíram da redação do DN diretamente para cargos no governo? 11. Como é que tu sabes essas coisas? Eu estava lá. Eu estava lá. Uns para assessores de imprensa, outros para não sei quê, outros para não sei quê. Saíram 11 jornalistas daquela redação. O Passos Coelho é eleito hoje e na semana a seguir saíram 11 jornalistas. A maior parte deles de que departamento, de que secção da política nacional. Portanto, não há almoços grátis. Mas é assim, não é fácil. As pessoas também muitas vezes esquecem-se disto, que é, os jornalistas para terem notícias precisam de ter fontes, ou seja, precisam de se relacionar com pessoas. O jornalista de política precisa de ir almoçar com políticos para saber notícias, para saber o que é que está a acontecer, para saber não sei o quê. E é muito difícil, às tantas, tu almoçares com a pessoa e não te tornares amigo.
Não começares a ser convidado para a festa de anos do filho. Começas e depois já estás a ser... começas a ver a pessoa de outra forma. Começas a ver. E a pessoa começa a perceber que tu és um veículo de transmissão. Aliás, tu lembras da história da Vichy Soase do Paulo Portas com o Marcelo, em que o Paulo Portas vem a um programa do Herman, lá está, e conta que o Marcelo, quando ele era o diretor do Independente, que era o Marcelo que lhe passava as notícias do que se passava na política. E que uma vez lá almoçaram Vichy Soase e não sei o que, aquela história toda. Portanto, é preciso que as pessoas leiam cada vez mais os média criticamente e não aceitem que as coisas sejam como são. Ou seja, um dos problemas desta propaganda e desta fabricação do consenso é que os média fazem-nos acreditar que a realidade é esta e não há nada a fazer. E não há nada pior, e nós hoje somos um povo estagnado que acha que não há nada a fazer e que no dia 25 de Abril vai descer à Avenida da Liberdade, mas isso não serve para nada. Mas o fenómeno é global. Eu estou farto dessa conversa que é em Portugal. Eu Quando isto sei. acontece em todo lado. Em todo lado. Sei. E sendo este país um país atrasado, até por causa de 50 anos de cabeça de geleia, mais culto, mas cabeça de geleia. E esses 50 anos não acabaram no dia 26 de Abril. Aliás, não é só por causa Não acabaram disso, no dia mas, 26 de Abril. As pessoas continuaram a ser o que eram. Obviamente. E portanto, andaram ali com o racismo e tudo aquilo, engoliram aquilo durante 50 anos porque era preciso, porque O não havia racismo hipótese. não existe, Joana. O racismo não existe. E Eu agora nunca vi. saíram do armário, não é? O racismo saiu do armário. E quando eu vejo as pessoas indignadas, porque as televisões estão sempre a falar do André Ventura e levam uma câmara atrás de tudo o que o André Ventura faz, epá, desliguem as televisões. A única forma das televisões perceberem que têm que ter responsabilidade em não alimentar este tipo de fenómenos, porque somos nós que vamos levar com eles, somos nós que vamos pagar por isto, a única forma é desligar a televisão. Porque só quando, no momento em que eles perderem audiência e, por consequência, perderem publicidade, é que eles vão perceber que não podem pôr ali esta extrema-direita a todo o instante. Não podem andar com uma câmara atrás do André Ventura, porque antes podias dizer, o Correio da Manhã faz isto. E se fosse o Correio da Manhã, nós esperávamos que fosse o Correio da Manhã, mas são todos. É a toda a hora, é todos os dias. E às vezes tu perguntas-te, mas isso sim. Que tipo de propaganda é esta? Porque estamos a normalizar, às tantas normalizamos, às tantas as pessoas acham que pronto, é assim. É assim, Mas é o nosso destino. O jornalismo... É o nosso fado. Não, mas é que o jornalismo, tal como a arte, não se devia misturar com a lógica de mercado. Mas é o que acontece. Existe, claro. Então, mas não existe. E não há nada a fazer, não há grande coisa a fazer. As coisas têm que se vender. Tudo é um produto. Ouçam podcasts como o nosso. Tudo é um produto. Tudo tem que se vender. Nós não temos publicidade, a não ser da Livraria da Lapa. Então e a Livraria da Lapa não nos impõe... Eu estou rico com esta merda. Não nos impõe, mas olha, a Livraria da Lapa não nos impõe nenhuma agenda, não é? Não nos impõe que falemos... Impõe. Têm que falar muitas vezes da Livraria da Lapa e dos livros que a Livraria da Lapa gosta. Que é, obviamente, por exemplo, esse que tu estavas aí a pegar da Vaqueiro. Exato, os livros de massas da Vaqueiro. Sim. Estavas a falar do Tonecas. As lições também. do Tonecas. São as sugestões. São as nossas sugestões, as lições de leitura. Tonecas que fazem muita falta às nossas crianças, a que as crianças aprendam a ser desobedientes. As crianças têm que aprender a desobediência. Eu tenho a certeza que a produção de notícias hoje em dia tem isso em conta, que é, quando te aparece na rede social ou no site do jornal, aparece-te o título, e aparece um resumozinho, Sim, o lead, e às vezes consegues ler um bocadinho do texto. E eu acho que eles já pensam, tenho a certeza, que eles sabem que muita gente que vai ler aquilo não vai poder ler tudo porque não tem assinatura. Ou seja, é muito importante hoje o que título... vão meter? Exato, ali, naquilo que Sim, toda a gente mas pode já ler. era, não é? A construção da notícia era em pirâmide invertida, Sim, claro, não é? claro. Eu também assumo. Há bocadinho, eu não estou para chatice. eu estava a dizer... Eu não tenho dinheiro. Eu estava a dizer que os jornalistas se têm uma posição, a certa altura, frágil, porque precisam de criar relação com as fontes. Os jornalistas precisam de criar relações com as fontes. E nem todos os jornalistas... Reformula esse raciocínio, que eu já me estou a irritar. Não, ouve.
Ouve. Os jornalistas precisam de criar relação com as fontes. E nem todos os jornalistas têm dinheiro, como, por exemplo, o Correio da Manhã paga a fontes, paga a bombeiros, paga a enfermeiros para ter logo as primeiras notícias de acidentes e de mortes. Como é que eles chegam a saber primeiro de coisas, de assassinatos, do que a polícia? Antes de chegar lá à polícia, chega ao Correio da Manhã. Nesse criar de relações, crias relações de simpatia com as pessoas, que não tem nada a ver, lá está, com o jornalismo e com o que tu devias fazer. Mas muito facilmente, se tu não tiveres uma autocrítica e um autocontrole profundo, e tu nem sempre tens, tu estás a promover pessoas que não merecem ser promovidas. E eu reconheço aqui publicamente que muitas vezes ao longo do meu trabalho como jornalista eu promovi no sentido de eu dei voz, eu dei visibilidade a pessoas que não mereciam ser promovidas. E alimentei erradamente essa imagem. Não é que seja totalmente errado, mas tu olhas para trás e percebes que, mais uma vez, tu alimentaste, lá está, tu não deste uma visão nova, tu não trouxeste uma visão nova, não trouxeste um corte, tu só alimentaste uma narrativa, que muitas vezes não é sequer a tua narrativa, é a narrativa que as pessoas te impõem, e tu não tens força suficiente para, em cima daquela narrativa, nem sequer tens liberdade no próprio jornal. Tu não tens, hoje em dia, que é aquilo que nós não falámos, que é como a crítica, já falámos disso, como a crítica desapareceu dos jornais, como os jornalistas interiorizaram totalmente o não criticar, a crítica como uma coisa errada, e eu sou suficientemente velha para me lembrar que nem sempre foi assim, não é? Tu hoje vês aquelas miúdas muito bonitas que entrevistam os políticos e são incapazes de os confrontar. Também já falámos nisso. Lembramos-nos de uma Margarida Amarante, que era dura, eles tinham medo dela, não é? E ela também era uma tipa vinda das elites. E ela era duríssima com eles. Hoje, estas jovens muito bonitas, que são muito bonitas, que estão ali a apresentar os noticiários, claramente estão ali para chamar espectadores com os seus decotes, que era uma coisa que era totalmente proibida. Eu fiz um curso de jornalismo televisivo, em que era uma das coisas que nós aprendíamos, era a vestir-nos. E era totalmente proibido. Não era só as riscas, como o Hugo sabe, era também os decotes. E hoje em dia tu vês como aquelas raparigas aparecem com aqueles decotes enormes, claramente a chamar espectadores homens e a vender até uma certa imagem de mulher. Portanto, já não se vende só notícias, vendem-se também apresentadoras bonitas. E, portanto, tudo isto enfraquece o papel do jornalista. Enfraquece a construção de uma narrativa crítica, a construção de um olhar crítico, de um olhar disruptivo sobre a realidade. Vá, fala do livro. Foda-se, Então, qual é o livro? É o livro que eu comprei do Jesus Maestro. Seca. Olha, é assim. O livro não está publicado em Portugal. Eu mandei-o vir da HarperCollins. O Fracasso da Felicidade é um livro anti-autoajuda. Portanto, e é um livro contra este mito da felicidade que nos faz ficar agarrados a consumir coisas e a consumir formas de viver e com isso a abdicarmos da nossa liberdade. Então quer dizer, eu pensava que esse gajo era um reacionário. Não é, não. Com isso é um anarca. Não, ele é muito de esquerda. Ele é muito de esquerda. É um gajo muito estranho, eu ainda não percebi. Pois, porque... Mas eu acho, porque ele diz mal de tudo. Ele é tipo Tomás Bernard, tipo Michel Foucault, tipo Pasolini. Ele diz mal da esquerda e da direita. Vai tudo a eito. Tudo a eito. Percebes? Vai tudo a eito. Estás a perder essa expressão. Tudo a eito. Tudo a eito. Muitas das coisas verdadeiramente importantes que nós temos que conquistar. Desculpa. Exato. É ser rico, mas para isso tens que abdicar da tua ideia de felicidade. Por exemplo, tens que trabalhar imenso, tens que viver para o trabalho, tudo isso. Mas esta ideia de que a felicidade é uma isca do mercado para nos fazer, sobretudo, consumir, e que com esta ideia, e ele compara a forma como os mercados vendem a felicidade, como a Igreja vendia o céu. O que eu acho que faz todo o sentido. Claro. Durante séculos a Igreja vendeu-nos o céu.
Hoje, os mercados, para nos fazerem consumir, vendem-nos a ideia da felicidade. É verdade. E ele vai, Ganda maestra. e ele vai analisando todo o tipo de pessoas que alimentam esta ideia, desde filósofos a políticos a intelectuais. E há aqui uma frase que ele diz sobre os intelectuais que eu gostaria de ler. Já ele diz uma coisa que eu acho que valia a pena refletir, que é, ele diz, todos os escritores e intelectuais premiados não são mais do que colaboracionistas do sistema. Podes repetir? Todos os intelectuais e escritores premiados não são mais do que colaboracionistas do sistema. Epá, mas Porque espera aí. quem não é colaboracionista do sistema nunca é premiado. Não pode ser premiado e não receber o prémio. Pode, mas isso é mais raro, claro. Não estamos a ver essas exceções. Há coisas que não Estamos são tu és premiada, não és responsável por ser premiada. Sim, mas tu entendes que as pessoas, quando são críticas e disruptivas e quando fazem obras completamente anti o pensamento e o mindset e o zeitgeist que nos impõem, normalmente, são sempre postas de lado e nunca são reconhecidas e nunca são premiadas. E a propósito dos intelectuais e desta ideia de que os intelectuais, muitos deles não são mais do que colaboracionistas, ele diz isto. Os intelectuais são caçadores de recompensas. Desconfia daqueles a quem o sistema outorga todo o tipo de prémios e reconhecimentos. Porque nenhum sistema permeia aqueles que são críticos do poder. O sistema permeia só os inofensivos, os servis. E, portanto, os que são úteis para o sistema se manter como está. Eles são as mascotes, são os escravos. Os intelectuais são esterilizantes, sedantes. E o sistema permeia aqueles que ajudam docemente, narcoticamente, a controlar e a adormecer as massas. Olha, e por haver tanta água neste sítio, vou agora ler este poema. Ó mar, lago imenso de oceanos salgados, onde os rios também naufragados vão por fim descansar. Ó mar, tecem murmúrios sensuais, como os amantes depois repousam em paz. Ó mar, leva tudo o que a vida me deu, tudo aquilo que o tempo esqueceu, leva que eu vou voltar. Ó mar, como quem vem e regressa ao fundo do ventre da mãe. Tão indiferente, consumiste na força bravia todo o encanto das coisas que havia e lançaste na praia ardente náuseas e pragas, despojos de alma, as carnes em chagas, as mágoas. Tão indiferente, consumiste na força bravia todo o encanto das coisas que havia.